Eu queria agradecer o convite. Lembrar que a primeira vez que eu fui para a Minfo foi nessa sala com a turma, então esse anfiteatro me traz boas recordações. Se tiver tempo, depois eu conto umas histórias aqui. Presta atenção, então acho que a ideia de ter um congresso de doenças raras é importante lembrar, porque muitas vezes os médicos eles têm um certo preconceito com doença rara, tá? Por quê? Tipo, não tem o que fazer, o doente vai morrer, e eu lhe digo com sinceridade, com pureza d'alma, os doentes que mais me deram retornos na minha carreira de médico foram das doenças raras. O elo que você estabelece com esse tipo de doente, ele é para a vida toda, porque assim, na verdade, eles é que te escolhem, eles vão ver o seu currículo, quando eles chegam para você, eles conhecem tudo da sua vida. Então, na verdade, o médico que é escolhido para acompanhar um doente com doença rara tem que se sentir muito feliz. É um desafio, é muito complicado, muitos morrem. Se você puder dividir com os amigos, isso é muito enriquecedor, mas é uma escolha. E isso é uma coisa que, quando a gente vai amadurecendo, você vai tendo a nítida sensação de que você foi escolhido. Não é você que escolheu tratar dessa doença. Aqui, pode até parecer um pouquinho de soberba, eu deixei a foto do prédio da faculdade, porque quando eu entrei na residência de pneumo, o primeiro doente que eu tive foi um doente com LAM, linfangioleiomiomatose pulmonar. Imagine, eu nem sabia o que era isso. Na hora de dividir os pacientes, eram 3 residentes, a gente estava se conhecendo, eu era o único de fora, os 2 eram lá da USP, e aí foi no palitinho, porque era a doente mais grave da enfermaria. Ela tinha uns 20 metros de tubo para ficar caminhando com oxigênio dentro dela. O nome dela era Julieta, e depois ela ficou uma referência, ela vai ser citada aqui nas estatísticas. Então, por que eu deixei o foco da faculdade? Porque lá no HC foi onde começou a se estudar, e é um dos principais centros do mundo de conhecimento dessa patologia rara. Eu tenho muita honra de ter participado dos primórdios desses primeiros doentes. Na época, a Julieta era a 13ª doente do mundo com essa doença, e acho que era a 4ª do Brasil. Então, aqui vocês veem que em 78 foi o primeiro caso brasileiro, em 81 foi o segundo caso brasileiro. Essa aqui foi a primeira contribuição da USP para o entendimento da LAM, que foi quando se conseguiu confirmar a presença dos receptores de estrógeno nos pulmões desses pacientes. Aqui é o primeiro levantamento, aqui eu já fazia parte da equipe em 90. Então veja bem, aqui nós tínhamos 6 casos e a Julieta é uma dessas. E aí foi crescendo a experiência, elas foram aprendendo, isso é muito importante. A gente começa a viver a mudança do prognóstico de uma doença inexoravelmente fatal. E os doentes não morrem, vão envelhecendo junto com você. E isso é muito bom, né? Alguém que podia ter morrido, que ainda não morreu, e que guarda em você um elo desse sopro de vida. Como eu te disse, é um dos doentes mais prazerosos de você acompanhar. Aqui, para a gente simplificar e não complicar muito, o que é a LAM? É uma proliferação de músculo liso, tá? Invaso, perilinfático, que geralmente compromete o pulmão, mas pode comprometer outros lugares, fígado, rim, mas basicamente a doença faz uma proliferação. É uma doença que é 1 para 1 milhão, tá? Mulheres jovens, tá? Durante muito tempo a gente achava que só tinha em mulheres. Você pode ter LAM em homem. Tem 2 tipos, uma LAM que é tipicamente hereditária. Esse grupo poderia ter em homem. Eu nunca vi um caso em homem, mas poderia ter LAM em homem,
tá? Eu nunca vi. E hoje a gente sabe que na verdade é uma neoplasia. Você vai ver que o tratamento ele vai um pouco perto, e isso não serve só para lã. A gente percebe que muitas dessas doenças autoimunes, inflamatórias, o tratamento está cada dia mais parecido com o das neoplasias. Alguma coisa faz uma proliferação e eu tenho que inibir essa proliferação, e esse efeito imunossupressor, no caso específico, diminuindo essas células de músculo liso, acaba tendo um controle que a gente nunca teve anteriormente dessa doença. Então hoje em dia considerada uma neoplasia de baixo grau, mas que é muito destrutiva. Olha, é importante a gente falar dessa evolução para a insuficiência respiratória crônica, porque muitas das doenças raras que comprometem o pulmão, elas acabam evoluindo para a insuficiência respiratória crônica. E a gente quer deixar uma mensagem aqui, que é assim: quando você vir alguém num restaurante com um oxigênio, com um concentrador, não fica olhando como se fosse uma atração turística. Não vai, tem gente brasileira vai perguntar o que é isso, para que é? Gente, essas pessoas, elas estão continuando a vida, às vezes está esperando, isso é muito constrangedor. Eu acompanhei uma doente com lã que fez uma opção de não transplantar, porque ela fez a opção de ter a filha que ela sonhou durante 20 anos, ela viveu 9 anos, ela teve a filha que ela queria, ela teve um neto de uma filha adotiva, ou seja, ela viveu, e ela me disse uma frase que eu não esqueço mais: doutora, eu era uma dondoca que não fazia nada. Depois que eu descobri a lã, ela ajudou a fundar a Associação Brasileira dos Pacientes com Lã. Ela disse que a vida dela ficou muito mais útil. Esses 9 meses ela foi uma super mãe, porque ela sabia que podia perder, a filha podia perder a mãe a qualquer momento, e ela viu nascer um neto. Nada disso estava. E ela disse que o que mais incomodava é que ela parecia uma atração turística, porque ela levava no carrinho o seu concentrador, ela ia para o supermercado. Gente, ela com oxigênio ela levava uma vida mais ou menos normal. Então a gente tem que cada vez mais tentar poupar esse doente de uma coisa horrível que o brasileiro faz. Tem um acidente, o trânsito para, que eu estou parando para ver o que aconteceu. Então não vai estar abordando quem está com oxigênio. Se tem oxigênio, não vicia, acaba com essas bobagens, uns preconceitos. Oxigênio ou precisa ou não precisa, vicia cocaína. Oxigênio é ou não necessário. Aqui eu peguei um site da Sociedade Brasileira, que é mais simples a linguagem, e eu só brinquei porque eu nem sabia que junho era o mês da linfangio. Eu quero saber qual vai ser a cor, né? Não tem mais cor, né? Azul, amarelo, janeiro, roxo, fevereiro, verde claro. Parece aquelas linhas de metrô de cidade grande. Não tem mais cor para botar, e bota turquesa. Eu falei, qual que é turquesa? É esse azul claro ou esse azul escuro? Então, hoje em dia, mas aqui a lã também tem o seu mês, eu não sabia. Aqui então é uma doença pulmonar rara, e eu vou mostrar para vocês alguma coisa que qualquer médico não precisa, você tem que saber encaminhar essa doente. E se você encaminhar mais cedo, você está facilitando a vida. E o doente dá algumas dicas. Então, primeira dica: mulher jovem que vem com falta de ar verdadeira, ela precisa ser investigada. Você tem que ver assim, quando você está na dúvida. A minha doente, que eu vou mostrar no final, quando ela chegou no consultório, primeira vez, eu falei, essa moça não tem nada. Ela era super bem feita, chique. Olha, eu me matriculei na academia e eu não estou conseguindo fazer a ginástica. Ela disse, olha, antes eu pedalava 6 quilômetros, agora eu estou pedalando. Eu falei, moça, eu nunca pedalei 6 quilômetros na minha vida inteira, então eu vou me internar. Mas na verdade ela disse uma coisa muito que na hora me chamou a atenção. Eu, doutor, fazia tudo isso. Quando eu tive um tumor renal há uns 4 anos, eu tirei e disseram que era benigno,
E agora, eu não tinha filho, fui fazer um tratamento para engravidar e comecei a cansar muito. Aí liguei a história, então, uma doença estrógeno dependente, associação com tumor renal, isso não é comum. Então ali, quando eu pedi a tomo, veio escancarado uma doença rara, e a gente vai mostrar essas características. Aqui, ó, aqui então, falta de ar verdadeira. Eu sempre dou uma dica, você pergunta o que a pessoa perdeu com a falta de ar. Então ela é super malhada, e ela dá uns exemplos comparativos. Eu andava 6 km, agora eu não aguento andar 2. Isso é dispneia verdadeira, gente. Se eu sempre andei 6 e agora com 2 eu canso muito, é muito melhor que eu, mas para ela perdeu muito. E aí rapidamente ela não andava mais nada, mas ela chegou com uma dispneia verdadeira. Tosse, fadiga, isso aí é muito comum. Mas agora, pneumotórax, a bolha vai lá e fura na pleura e o pulmão encolhe. Isso não é comum. Isso é comum em grandes altitudes, o cara que vai mergulhar, aquelas coisas, magro, alto, comprido, que nasce com umas bolhas subpleurais. Então, olha, vai se juntando a história. Mulher jovem teve um pneumotórax, opa, isso não é comum. Se não é comum, mesmo que eu não saiba, agora é hora de encaminhar para os escolhidos. Escolhe alguém que você saiba e aí vai. Quilotórax, eu sempre pegava os alunos, o que é quilotórax? É um derrame pleural que pesa 1 kg, e eles acreditavam. Falei, você tem que pesar o derrame, se der 1 kg é um quilotórax, se der menos não é um quilotórax. Eu acho que não é isso, né? Quilotórax é um derrame pleural linfático, gorduroso, leitoso, parece pus, mas não tem nada de pus. Isso é um derrame muito raro. Então, se você um dia puncionar e viesse essa possibilidade, você tem que pensar em linfângio, porque esse músculo liso que prolifera muito nos linfáticos. Por isso que tem esse tal chamado quilotórax. E a história do angiomiolipoma renal, que a minha doente tinha. Esse é um tumor também de gordura que faz no rim, e ela operou e ninguém na época, foi 4 anos depois que eu fiz o diagnóstico de lama. Na época já devia ter sido encaminhado para o pneu. Aqui a gente vai mostrando a sequência. Eu gosto desse trabalho, primeiro que é um trabalho do Brasil, agora já tem 84 pacientes. Você lembra o primeiro de 90, na época que eu estava lá no HC, eram 6 doentes. Eu achei que a gente chegava no Congresso Brasileiro arrotando, temos 6 casos de lama. Agora já tem 84. Desses 84, 7 fizeram transplante. E temos 10 mortos na época, 2014, e 2 morreram pós-transplante. A minha doente, eu te disse uma que ela fez a opção de não transplantar. Se você vai olhar o Dr. Google, ele é cruel. Tem um site lá que diz: a chance de você morrer depois de um transplante de pulmão é 50%. Então a pessoa fala, não vou fazer. A chance de você não morrer se não fizer é 100%. Então é só fazer estatística, né? Político não é assim? Agora nós estamos em época de campanha. Quanto você tem na pesquisa? 2%. Subiu para 3%. Então você cresceu 50%. Mas continua merreca. E se você conseguir fugir dos números, então, se você escuta 50% morre e você desiste do transplante, eu lhe digo que 100% vai morrer lentamente. Então, a princípio, se for bem indicado, eu estou falando isso porque aparentemente dos 7, só 2 morreram. Está bem abaixo dessa estatística do Dr. Google. Vocês estão entendendo? O importante é não ficar esperando. Talvez indicar um pouco mais precoce, feito um diagnóstico bem feito, sabe que essa doença vai evoluir para insuficiência respiratória, então acaba sendo um doente realmente possível de indicação de transplante.
Depois, se eu tiver um tempinho, a gente fala um pouquinho de alguns detalhes da fila de transplante, porque a logística de um transplante é complicado. A gente ia trazer 2 pacientes aqui ao vivo, por conta da pandemia a gente desistiu, mas eu botei uma foto aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa história. Então, ó, nesse trabalho real, desses 69 que estão vivos, ó, a média é 42 anos, todas no Brasil são mulheres, tá? Olha aqui, então uma mulher que chega com 35, 40 anos, com falta de ar verdadeira, nunca fumou, o médico tem que falar, isso é estranho, gente. Isso é estranho. É para encaminhar, isso é dispneia verdadeira, encaminha. 13 tinha esclerose tuberosa, a minha outra, eu tenho 4 aqui em João Pessoa, a quarta é outra, parece não, as minhas 4 eram mulheres lindas, entendeu? Não sei se essa é uma visão machista, porque se mulher feia não ia encaminhar, mas por coincidência, quando você tem uma moça muito bonita, parece que ela não pode ficar doente. Você está entendendo? Então os peritos tratam mal as moças bonitas doentes. Essa moça não tem nada. Vocês vão ver, minha transplantada, ela sofreu discriminação por ser bonita, bem feita. O moço não queria dar nada para ela ir fazer o transplante. A senhora tem certeza que a senhora é doente? Por que a senhora está pedindo passagem de avião? Olha aí. Então, uma moça jovem que tem falta de ar verdadeira, você tem que valorizar esse sintoma. Pneumotórax, 63% tinha. Então, se alguém chegar e disser, olha, eu fui na emergência e o médico disse que eu tenho um pneumotórax, se for uma mulher jovem, abra o olho. Será que pode ser a doença rara que aquele doutor falou? Tosse não vale, hemoptise não vale, quilotórax vale, porque é uma coisa rara, e 50% tem o tal do angiomiolipoma renal. Então, o colega que fez esse diagnóstico de angiomiolipoma devia, naquela época, 4 anos antes, ter encaminhado. Porque ele devia saber que isso está associado com uma outra doença, faz parte de um outro diagnóstico. Falou para ela, não, isso é um tumor benigno. Ela ficou feliz na vida e não fez mais nada. Já devia ter investigado antes. Aqui, vocês veem então, está sendo gravado para o Brasil todo, né? Essas coisas de professor de cursinho dá medo de falar se depois for ser processado. A gente sempre diz, o pulmão quando ele fibrosa, a característica intrínseca do pulmão é ter essa elasticidade, é o órgão que mais estica no corpo humano. Se ele perde essa característica de inflar, voltar, ele está envelhecendo. Quando eu fumo, eu acelero esse processo de envelhecimento. O enfisematoso fica com o pulmão duro assim, ó. Ele não abre muito, então cansa. E a tendência, quando eu tenho uma fibrose sem retenção de ar, é que o pulmão fique pequeno. E aqui nós estamos diante de uma exceção. É um pulmão aparentemente fibrosado, mas é um pulmão grande, porque é cheio de cisto. Então a gente diz, uma espirometria de fibrose, um pulmão aparentemente pequeno, com um tamanho grande, você pensa em 2 doenças raras, linfângio e estiocitose de células de Erlangen. Tudo doença, nome esquisito, mas cabe ao médico pensar que esse doente não é para eu ficar com ele. Se você recebe um laudo assim, olha, nessa tomografia é que aqui não fica bom, mas está cheio de cistos, aqui é uma maneira de você valorizar o cisto. Em azul já tinha bastante cisto. E olha com a evolução. É porque aqui vocês não estão vendo, essa tomo para um pneumo, ela é linda. É linda, coitado do doente, mas é cheia de cistos, de parede fina, bilateral, certo? Só 15. Puxa vida, não falei nem que metade do que eu queria. E aqui, ó, marcado em azul para você ver quanto cisto. Ah, mas o meu avô tem enfisema e o doutor disse que ele também está cheio de bolha. Tá, mas é toda distorcida, a arquitetura está alterada. Esse é um pulmão todo arrumadinho, cheio desses buraquinhos dos cistos de parede bem fininha. É muito estranho, a moça é jovem, nunca fumou.
Na prova de função, confunde muito com asma. Metade tem um padrão obstrutivo que vai proliferando. Você está entendendo? Então, essa é aquela, de novo, o médico tem que ser, o jeito está estranho. Ah, doutor, eu fui no pronto-socorro, o doutor disse que eu estou com asma e me deu uma bombinha de Duovente. Estão dando Duovente para todos os Covid da vida, né? É um absurdo. Tem nada de umas coisas assim. O cara nunca teve asma, vai ter depois de 40 anos, apareceu uma asma do nada. A senhora coçava o nariz quando criança, a senhora tinha urticária, a senhora tinha rinite, não tive nada. Então como é que apareceu do nada essa asma? Então padrão obstrutivo não quer dizer asma. Você tem que ficar, puxa, estranho, 40 anos, mulher jovem, o doutor diz que tem asma, então cansaço é da asma, então aí retarda o diagnóstico. Achei uma causa para cansaço, é asma. Gente, mas que asma esquisita? Não bate as coisas, faltam dados para uma asma tradicional. Tá? Redução aí já são parâmetros específicos, ela não tem uma difusão de CO normal, a maioria está alterada, tem aprisionamento aéreo em casa e muitas vezes ainda é normal a espirometria, se você pegar muito cedo, é normal. Bem, aí algumas coisas começaram a ser estudadas, então assim, normalmente, o primeiro exame que a gente acaba tendo é uma tomografia cheia de cisto. E aí, é certeza de que é linfângio? Se for uma mulher jovem e que piorou depois de um tratamento com estrógeno, a chance é imensa. Se tem um angiomiolipoma, uma esclerose tuberosa, você vai montando o quebra-cabeça e fica fácil de fazer o diagnóstico. Mas, hoje em dia, nós podemos dosar. Aqui é um fator de crescimento endotelial dos vasos. Infelizmente, ele é muito específico para a lã. Ele diferencia de outras doenças, porque aí começa aquela história do especialista, né? É doença rara, mas tem outras raras que também dão cisto. E esse é um grande marcador para essa situação. Aqui, ó, os nomes esquisitos. Na lã, esse marcador de crescimento epitelial, esse fator, é muito aumentado. Aqui, ó, na célula de Langham, na histiocitose, não sei se chama mais X, acho que não. Aqui a síndrome de Jürgen, tudo nome bonito, né? Aqui, vixe, essa aqui é o nome de uns canadenses, bem, não sei o que, nem lembro, que também descreveram uma doença cística, tá? E aqui o enfisema, que é mais comum, e nos saudáveis, quer dizer, nenhum grupo tinha, então mostrou-se um bom marcador, e até para diferenciar, porque às vezes eu não consigo fazer biópsia, ver no anátomo patológico para ter certeza absoluta de que é isso. Se eu juntar coisas raras, o meu diagnóstico vai mais ou menos sendo feito. Então olha aqui, ó, cheio de cisto e um pneumotórax. Até que se prove o contrário, numa mulher jovem, lã. Aqui, ó, angiofibroma facial, fibromatose ideal e um monte de cisto. A chance disso ser lã é muito grande. Aqui o tal do quilotórax, tinha derrame bilateral e era quiloso, com um monte de cisto. Aqui o tal do angiomiolipoma, que a minha doente tinha 4 anos atrás, foi operada, alguém viu, biopsiou, fez a lâmina e não pediram uma tomografia de pulmão para a moça. Por quê? Porque ela era jovem, saudável, bonita e fazia 6 quilômetros na academia. Aqui, ó, o tal do exame, né? Que a gente, por enquanto, tem mais em serviço de pesquisa, mas é no futuro, né? Eu brinco que é o PSA da lã. Um exame de sangue que faz você pensar. O ideal é que você tivesse uma biópsia, tá? Nem sempre você faz. Essa biópsia pode ser transbronca ou cirúrgica. Qual é o medo da biópsia? Eu vou fazer um buraquinho e é cheio de cisto. Eu posso fazer um pneumotórax, eu posso piorar a condição dessa doente. Se ela já tiver hipoxemia, eu posso já ter hipertensão pulmonar, pode sangrar.
Os meninos viram, eu acabei de estar discutindo um caso que veio com pós-Covid, é um caso complicadíssimo, que eu não posso fazer biópsia e tal. Aí você vai pela sua rede de intrigas, já espalhei pela internet, tá? Aí nos grupos dos amigos, para ajudar. Se morrer, eu processo todos os amigos que mandaram biopsiar, junto comigo. Aqui, ó, é a história de ver o músculo liso. Você consegue ver o músculo liso na biópsia. Então, ó, o doente começa a ter alteração cardiovascular. Quando começa a diminuir o leito vascular, a pressão arterial pulmonar sobe, tanto responsiva à hipoxemia, como por uma obstrução mecânica. E isso piora o coração direito e é um dos fatores de gravidade. Se você tiver hipertensão pulmonar, que não tem nada a ver com essa hipertensão sistêmica, é uma outra doença rara, fica para outro dia, esse doente merece um cuidado muito específico, o coração, pulmão, o cardio e pneu trabalhando junto para salvar essa vida. A troca gasosa, muitas vezes o oxigênio é parte do tratamento. Você tem que usar oxigênio até ou transplantar ou deixar ela viver para criar a filha, como criou a minha paciente. Tá? Ventilatória, porque pode ter uma falsa asma, né? E muscular, porque você com o tempo vai perdendo, é um músculo liso que vai proliferando. A perda anual é em torno de 3 a 4% de função pulmonar, mas a sobrevida no grupo já é de 90% em 5 anos. A Julieta morreu no meu R4, eu peguei ela no R2 e ela morreu no R4, entendeu? Então, para mim, essa doença era sinal de morte rápida, e não é, né? Nós estamos vendo a evolução. Imagine conviver com alguém que recebeu uma sentença de morte e que não morreu e que você tem parte no fato de não ter morrido, gente. Que profissão que lhe dá essa chance de conviver assim? Então eu sempre digo, é trabalhoso, mas a gente é escolhido para cuidar desses doentes raros. Aqui, que um professor meu que dizia, quando bota um slide cheio de coisa assim, é que o professor não quer que o aluno entenda, até porque ele também não entende. Se você me perguntar umas coisas aqui no meio, eu não sei. Aí bota em inglês para ficar mais difícil, né? Mas o que eu quero dizer? Durante muito tempo a gente não entendia a patogênese dessa proliferação de músculo liso. Hoje a gente conhece várias etapas, e conhecer várias etapas significa que em alguma dessas etapas, eu já posso tentar intervir com o tratamento. E aqui eu botei primeiro essa, porque uma inibição do mTOR, que é um remédio imunossupressor, chamado sirolimus, ou o nome comercial Rapamune, mudou a história desses doentes. Eles estabilizam, vivem muito mais tempo, mesmo nos que não foram ainda ou não têm condições de ser transplantado. Aí aqui, tem várias outras possibilidades terapêuticas. Já se tentou doxaciclina não como um efeito antibiótico. Nos doentes leves, o HC fez um trabalho muito bonito e funciona. Diminui a progressão dessa doença. Remédio barato e bom. Aqui é a história do sirolimo, que é o tratamento mais específico, o governo tem que dar. Mulher de homem com doença grave fica até o fim, e marido de mulher com doença grave cai fora. Isso é testemunho, tá? Não sei se eu também não cairia, mas a princípio é de se relatar esse fato. Voltando, então assim, essa moça chega no gestor, você faz um monte de relatório, pede, explica, e a pessoa lá não tem o mínimo de lógica. Se você não está acreditando visualmente naquela aparência que foi lá para você, não seja grosseiro, manda voltar daqui 2 dias, vai para o Dr. Google, bota lá Alain, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Na primeira consulta, a moça que veio tratando para engravidar, eu disse, engravidez nunca mais. Quem é mãe sabe disso, tá? Moça
muito bonita, demora a casar porque escolhe muito. Achou um marido bom, e eu chego na primeira consulta e digo, filho, não. Aí o perito, que não entende nada, diz, a senhora não precisa de auxílio de nada. Vai procurar uma lavagem de roupa, vai você procurar estudar, porque você se não sabe, se informa. Por isso que vocês estão aqui ouvindo um monte de doença rara, para um dia lembrar dessas coisas, certo? E eu estou bravo hoje, né? Acho que eu vou me candidatar, vereador. Vote em mim para vereador, né? Como é Zezinho da Tapioca vai ganhar, por que eu não posso ganhar, né? Não? Doutor Pastor, eu cheio do anel, ó. Senhorzinho Malta. Voltando. Meu Deus, senhorzinho Malta, ninguém lembra, só eu. Ele lembra, vem dar uma de novinha que eu conheci o passado. Aquele início lá já está em 116 agora, dos 69. 10 transplantados é pouco, né? Você vê que a estrutura para transplantar alguém ainda é muito difícil. 4 mortes após o transplante, agora está em 40%, está perto da estatística mundial, e nós temos 105 pacientes vivos. Essa é a Alhambra. Esse aqui, ó, é meu ídolo, Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, chefe da pneumo do Hospital das Clínicas. Foi ele que me deixou de herança a Julieta, e ele que acompanha indiretamente todos esses 109 que estão vivos, e que tem uma atenção incrível quando a gente manda os doentes daqui para lá, tá? Ele recebeu essa menina faz uns 2 meses, essa outra também veio engravidar. É uma história triste, gente. Você vai para engravidar, tá tudo bem, e aí você descobre uma tomografia bilateral, essa não sente nada. E aí a gente vai ver. Aqui são a foto. Esse aqui é o Dr. Ronaldo Cairala, também o rei do interstício. Tudo gente da melhor qualidade como pneumologista. Aqui é as reuniões que a menina daqui fazia parte, ajudou a fundar, e que disse a frase linda: minha vida ficou muito mais útil depois. Acabou o casamento, né? O marido abandonou, e ela viveu uma vida linda. Essa, eu não posso falar o nome dela, mas essa moça, ela chegou para mim no consultório com falta de ar, e eu achei que não era nada. Quando ela me disse que não andava as coisas, aí a gente viu, em meses ela estava assim, 24 horas com oxigênio. Ela ia para o supermercado, ela me disse que parecia uma atração turística, que as pessoas paravam. Aí, que carrinho é esse? Por que a senhora está com esse negocinho no nariz? Gente, que isso? Que isso? Isso é ignorância. Isso incomoda, né não? Você está tentando levar uma vida, a vida já está difícil. Aí, gente com mesquinharia, curiosidade mórbida. Aí ela transplantou. É uma coisa complicada, a logística já estou passando um pouquinho só, tá? Então, quando você decide transplantar alguém, principalmente o pulmão, além das características de todo transplante, compatibilidade, tem que ser o tamanho, um monte de outra coisa. É um órgão difícil de ser transplantado. A estrutura para transplantar um doente exige tecnologia, ECMO, é uma estrutura muito grande. E aí a gente sabia que é muito difícil, só tinha em Porto Alegre e em São Paulo. 2 grupos em São Paulo, um está meio abandonado, um em São Paulo ativo, um em Porto Alegre bem ativo. E fundou-se esse grupo em Fortaleza. Eu mesmo encaminhei uma tentativa de mandar todos para cá, para a gente gerar expertise regional. É mais perto, é tudo mais fácil, porque você tem que mudar para a cidade onde vai ser o transplante, porque a qualquer momento você tem, então você tem que parar de trabalhar, tem que ir alguém com você. A logística é muito complicada, isso pode esperar 1 ano, mais de 1 ano, tá? E aí tem a história da fila. A fila parece cruel, mas a fila tem na equação a estimativa de vida
da pessoa e a idade que ela tem. A diferença é um critério para que você ande mais rápido na fila. Se a média de sobrevida de uma mulher no Brasil é 75 anos, não sei, estou mentindo, estou inventando aqui, e eu tenho uma paciente que tem indicação de transplante e elas têm 74, a princípio eu vou gastar uma fortuna para ela viver 1 ano, pela estatística, isso é cruel. Se for a sua mãe, você vai achar essa regra a mais injusta do mundo. Mas tem que ter uma regra. Então, quanto mais jovem e que está com a doença grave, ela ganha alguns pontos na fila. Tá? E tem que ter, isso é internacional, isso não é vacina da China, então isso não é política, gente. Para se fazer essa fórmula matemática, gente estudou, não tem aí viés de preconceito e tal. Se você vender lugar na fila, aí é corrupção, aí é outra palavra. Aqui ela transplantou, aqui 50 dias depois do transplante. E olha agora, hein? Eu falei para o nutricionista, essa foto aqui é de me dar muita raiva. 2 anos depois do transplante. Ainda hoje, essa moça me diz que quando vai renovar a licença, os negócios da aposentadoria, o cara diz: a senhora tem certeza que a senhora... Gente, ela nunca pôde ter filho, usou oxigênio, usa imunossupressor, queria vir aqui, mas não pôde vir porque tem medo do Covid. Então a vida já é restrita. Não julga a aparência, gente. Um transplantado dessa gravidade merece todas as benesses, porque nós pagamos imposto para isso. Tá? Não roubou, não pediu nada. Ela recebe o remédio de graça e tem que receber, porque ela é o exemplo vivo de que vale a pena a gente insistir com os outros. Cada transplantado que morre, morre um pedaço da equipe toda, gente. Porque é aquela propaganda, né? Que os terroristas estão certos. Para que transplantar se vai morrer? Quando for a sua única filha, você vai mudar totalmente. Ela também escolhe os esportes radicais, né? Eu e ela com a moto. E esse aqui, ó, muda, gente. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Doença rara, assina para o médico, podia ser eu. Então eu tenho que viver hoje. Vai pintar meus santos aí, não tem nada de santo. E as minhas clientes, Carol, acham que eu sou o maior santo, porque agora eu faço esses santos aí nos quadros, um monte de santo, e não adia os planos, hein? A pandemia me fez comprar a moto contra a mulher, contra tudo. Já que eu vou morrer de Covid, eu morro de moto, não é muito mais legal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês.